E aí, beleza? Em uma área rural, uma casa com paredes quebradas e janelas estilhaçadas é o foco de um confronto. Um grupo de capangas avança pelo campo em direção à casa, enquanto um atirador se posiciona em uma van próxima. Ele mira e dispara na porta quebrada, mas o tiro quase atinge Jong Jian, que se esconde rapidamente. A bala atinge uma foto de família, quebrando imediatamente o vidro. Dentro da casa, uma mulher ferida está sentada, enquanto um homem está inconsciente no chão. Jian vê uma arma ao alcance, mas o atirador atira novamente, forçando-a a deslizar para baixo do sofá. O som dos tiros ressoa e Jian, nervosa, tenta se concentrar, lembrando-se dos conselhos do tio sobre pontos cegos. Em uma lembrança, Jian assiste a um filme de ação com seu tio, Jeong Jin-man. Ela zomba da facilidade com que o herói desvia das balas, mas Jin-man explica que todo humano tem pontos cegos e que com inteligência é possível usá-los a seu favor. Inspirada pela memória, Jian improvisa uma estratégia. Usando um espelho preso a uma vassoura, ela tenta visualizar o atirador e identificar seu ponto cego. Finalmente percebe que o ponto cego está no topo da porta. Determinada, Jian pula sobre a geladeira e se lança para trás do sofá. O atirador erra o disparo e Jian encontra uma arma ainda maior escondida. Mas agora é o atirador que se assusta ao ver a garota com um rifle apontado para ele. Em uma lembrança do passado, Jian está na delegacia após ser acusada de agressão. A polícia revisa as câmeras e descobre que ela interveio para proteger uma mulher no banheiro feminino. Mas a avisam que, apesar do comportamento inadequado do homem, ela não pode lidar com isso daquela forma. Ela tenta buscar apoio, mas recebe uma notícia devastadora. Jian liga para seu tio, mas um policial atende, informando que ele está morto. Em choque, ela segue para a casa do tio, lembrando de momentos com ele, como quando ele instalou grades no apartamento em Seul e sugeriu um armário à prova de balas, trazendo um raro momento de riso e segurança à vida dela. Numa conversa casual, Jian menciona um incidente com um empregador desonesto que sofreu um misterioso acidente e precisou ficar no hospital por meses. Jin-man admite ter causado o acidente em vingança por ela, mas Jian ri, achando que ele estava brincando. Aquele momento foi um dos últimos que ela compartilhou com o tio. No presente, o motorista de táxi, Master Kim, revela ter sido amigo de Jin-man na escola. Ele oferece seu apoio a Jian e deixa seu cartão antes de ir embora. Mais tarde, Jian vai ao necrotério para identificar o corpo do tio, observando um corte suspeito na garganta e uma tatuagem enigmática que desperta suas dúvidas. Jian organiza o funeral do tio e, ao retornar à casa dele, encontra Lee Jong-min, um antigo amigo da infância. Ele a ajuda com os preparativos do funeral e revela que também trabalhava para Jin-man. Durante o funeral, Master Kim e outros amigos antigos relembram o passado heróico de Jin-man. Entre os presentes está um buquê de flores de alguém chamado Bale, e a presença silenciosa de gêmeos misteriosos desperta curiosidade. Enquanto isso, Jeong-min faz uma descoberta no banheiro dos fundos de Jin-man, um celular escondido. A curiosidade de Jian cresce ao tentar desvendar os mistérios em torno do tio. Ao retornar à casa, Jian conversa com Jong-min e ambos se surpreendem com mensagens e dados bancários volumosos no celular do tio, indicando que o site de venda de mangueiras era uma fachada para atividades obscuras. Jong-min revela um site da Dark Web relacionado à venda de armas, deixando Jian ainda mais alarmada. Quando uma pessoa ameaça vir atrás dela, Jian fecha rapidamente a página e pondera chamar a polícia. Mas antes que possam agir, a campainha toca. No interfone, uma mulher chamada So-min-hee se apresenta como professora de chinês de Jin-man, porém traz armas em sua bolsa, aumentando a tensão. Jian recebe uma mensagem alertando para não morrer pelas mãos de outra pessoa, pois o remetente deseja matá-la pessoalmente. Nesse momento, drones se aproximam da casa, sinalizando que algo grande está por vir. Em meio a isso, uma lembrança de infância surge, quando Jian conheceu Jin-man pela primeira vez. No presente, Min-hee dirige até a casa de Jin-man e envia drones em sua direção e mira uma arma para a casa. No passado, no funeral da avó de Jian, Jin-man desconfia da morte dela, mas o pai de Jian diz que ela estava doente há anos. Como Jin-man esteve ausente por 8 anos, ele não sabia disso, e o pai de Jian se irrita com ele. A mãe de Jian tenta evitar que eles briguem.
Ao notar que Ji-an derruba o prato de arroz, pede a Jin-man para levá-la para casa. Após saírem, um homem chega ao funeral e conversa com os pais de Ji-an, se apresentando como amigo de Jin-man e oferecendo condolências. Ele é o atirador, mas mais jovem. Em casa, Ji-an não consegue dormir e pergunta a Jin-man sobre a morte. Ele assiste a um documentário sobre hienas atacando um leão e diz que a morte não é algo a temer, que apenas os fracos fazem barulho, enquanto os fortes se mantêm em silêncio. Jin-man recebe então uma ligação misteriosa. Ele diz a Ji-an que precisa retornar ao funeral, deixando-a em casa sozinha. Ele avisa que um amigo virá buscá-la, mas ela só deve abrir a porta se ele resolver uma charada. Quando um homem tenta abrir a porta, Ji-an pergunta a charada, mas ele não responde, apenas tenta entrar. Antes que o homem possa fazer algo, outra pessoa o puxa para fora. Depois de um tempo, o segundo homem entra e responde corretamente à charada. Ele digita no celular, identificando-se como amigo de Jin-man, e instrui Ji-an a ficar em seu quarto, enquanto mais pessoas se aproximam. Durante a luta, Ji-an espia e vê o atirador atacando o amigo de seu tio, cortando-lhe a mão. Os intrusos entram no quarto dela, mas não a encontram, pois Ji-an escalou pela janela e está pendurada num poste. Quando tentam alcançá-la, ela se joga sobre sofás jogados na rua. Ji-an foge, mas é atropelada por uma van. Uma multidão se reúne ao redor, obrigando os assassinos a recuarem. No hospital, houve policiais discutindo sobre o assassinato dos pais dela no funeral. À noite, Ji-an sonha com uma hiena carregando uma mão arrancada em sua boca, aterrorizando-a. Ela acorda no hospital, mas um assassino está do lado de fora de seu quarto. Ji-an escapa até o necrotério e se esconde em uma das gavetas, ao lado do corpo de sua mãe. Quando o assassino está prestes a encontrá-la, Jin-man chega e a resgata, dizendo-lhe para fechar os olhos. Um mês depois, Ji-an e Jin-man dirigem até a casa onde ele viveu até morrer. Quando Ji-an passa pela porta da frente, tropeça e cai. Jin-man diz que não pode ser como os pais dela, mas a ajuda a se levantar. Ele lembra as dificuldades dela devido à afasia e culpa-se. Na escola, um professor informa a Jin-man que Ji-an sofre bullying por não conseguir falar. Jeong-min tenta ajudar, mas Ji-an é tímida demais para fazer amigos. Quando um menino mente dizendo que ela esfaqueou a mãe dele, Ji-an perde o controle e joga uma cadeira nele, intensificando os problemas. Depois da escola, sob chuva, Jin-man dirige ao lado dela, mas Ji-an se recusa a entrar no carro. Eventualmente, ela adoece. Com o tempo, Ji-an aprende a ser independente, comunicando-se com Jin-man através de bilhetes. Na escola, ele diz ao professor que ela deve superar a afasia sozinha. Um dia, 3 meninos trancam Ji-an em um porão. À noite, ela vê a hiena carregando a mão arrancada novamente e grita o nome do tio, que a resgata. Ela desabafa, perguntando por que ele se atrasou aquele dia. Em casa, os dois compartilham um churrasco em um raro momento de paz. No presente, Ji-an impede Min-hee de entrar, afirmando que seu tio não voltará. Min-hee saca uma arma e mente sobre elogios que Jin-man teria feito a Ji-an. Percebendo a mentira, Ji-an responde em mandarim, desmascarando Min-hee, que ri e vai embora. Ji-an recebe outra ameaça de morte. Jeong-min mostra a Ji-an que hackeou o site do tio. Ele explica as regras dos códigos: vermelho para assassinos, roxo para espiões, amarelo para limpeza e verde para operadores. O verde é protegido e não pode ser atacado. Ji-an e Jin-man são verdes, algo que a deixa atônita. De repente, uma explosão sacode a casa. Drones atacam as janelas com balas, mas elas resistem. Ji-an tenta fugir pela porta dos fundos, mas um drone bloqueia o caminho. Percebendo o quão equipada está a casa, eles se protegem atrás de uma porta de metal, enquanto os drones mudam de estratégia. Agora, os drones lançam dispositivos explosivos que quebram o vidro. Ji-an corre para seu quarto, enquanto Jong-min se esconde em um armário de metal à prova de balas. Um drone entra na casa e dispara, expondo Jong-min. Ji-an consegue derrubar o drone com um estilingue improvisado. Perto dali, Master Kim corta um chip de seu braço, dispensando os códigos. Balé, o atirador, informa ao grupo que quem capturar Ji-an receberá um bônus. Todos entram em uma van e seguem em direção à casa dela, prontos para o confronto final. Em uma lembrança, aos 17 anos, Ji-an chega da escola e vê trabalhadores na sua casa. Ela acha que a casa está bem, mas seu tio e os trabalhadores insistem que precisa de conserto.
conserto. Ela pede para instalarem uma janela em seu quarto, o que significa que ela e Jin-man precisam ficar em outro lugar por 2 semanas. A solução de Jin-man é acampar na montanha Yurian e eles se abrigam em uma caverna onde enfrentam desafios inesperados. Durante o acampamento, Jin-man desenvolve febre e machuca a perna, deixando Ji-an frustrada e isolada, pois seu telefone está sem sinal. Ele lhe dá um estilingue para proteção contra javalis e a orienta a buscar um telefone de emergência num abrigo próximo. Antes de partir, ele diz para gritar seu nome 3 vezes em caso de perigo, como fez na infância ao ficar presa no porão. Quando Ji-an sai, Jin-man liga para Pa-sin dizendo que Ji-an está a caminho e que deve decidir por si mesma. Ele estava apenas fingindo estar doente. Ele então vai ao fundo da caverna e encontra uma bolsa com um rifle escondido. Enquanto isso, Ji-an desce a montanha e chega ao abrigo, mas o local revela um cenário assustador. Ao abrir a porta do abrigo, Ji-an se depara com cachorros mastigando carne que se transforma na mão cortada dos seus pesadelos. Aterrorizada, ela recua, mas usa o estilingue para afastar os cães. Um deles morde sua mão, mas ela reage usando uma pedra para afastá-lo. Ela luta bravamente até que Jin-man chega para resgatá-la, espantando os animais com um tiro certeiro. Descendo a montanha no carro de Jin-man, Ji-an fica surpresa por ele estar aparentemente curado. Indignada, questiona o uso do estilingue enquanto ele tinha uma arma. Jin-man afirma que é porque ela não sabe usá-la, mas depois ensina Ji-an a atirar. Ela pratica o estilingue no campo, mas o tio começa a treiná-la no uso de armas. No presente, Ji-an destrói o drone que atacava Jong-min. Eles usam a porta do armário à prova de balas como escudo e chegam à sala de estar. Outro drone circula e Ji-an tenta acertá-lo com o estilingue, mas isso apenas provoca uma chuva de balas. Em seguida, o drone atira dispositivos explosivos que arrebentam a porta, jogando Ji-an e Jong-min contra a parede. No momento de maior perigo, Min-hee, a mulher que tentou entrar antes, usa uma arma com explosão sônica, derrubando os drones. Ela entra na casa, incapacita Jeong-min com uma injeção e confronta Ji-an, que a enfrenta com o estilingue. Após um breve confronto, Min-hee revela que foi enviada para proteger Ji-an, mencionando Jin-man e confundindo Ji-an com suas revelações. A conversa é interrompida por um tiro vindo de Bailo, disparado de uma van próxima. Min-hee empurra Ji-an para protegê-la da bala e ambas se escondem na casa. Min-hee explica que Ji-an foi instruída a gritar o nome de Jin-man em situações de perigo, ativando um sistema de proteção que envolve códigos implantados em seus antebraços, acionando pessoas que receberam esses códigos. Ji-an usou o sistema apenas 3 vezes, uma vez no ensino médio, outra na faculdade e recentemente em uma loja. Nessas ocasiões, Jin-man mobilizou quem recebeu os códigos, garantindo que a justiça fosse feita. Enquanto isso, Bailey mantém os civis afastados ao espalhar que há um exercício militar no campo, preparando seus capangas para um ataque final. O líder da equipe de Bailo sinaliza que estão prontos e Min-hee responde com uma bomba de fumaça para confundir Bail. Ele aciona um drone para dissipar a fumaça, que Min-hee derruba antes de ser atingida no braço. Master Kim negocia o valor para eliminar Min-hee, revelando que ela possui os códigos vermelho e roxo, indicando seu perigo e habilidades únicas. Ji-an usa uma vassoura e espelho para identificar os pontos cegos de Bail. Ela salta da geladeira para alcançar o outro lado da sala e encontra um rifle escondido debaixo do sofá. Atirando, ela acerta a van de Bail, mas é derrubada pelo recuo. Min-hee aproveita a distração para ajudar Ji-an a se levantar, e Jeong-min também recupera a consciência. A casa logo é cercada por homens a pé, mas Min-hee age rapidamente, eliminando um invasor que se aproxima. Ela orienta Ji-an e Jeong-min a se refugiarem em uma sala escondida no escritório de Jin-man. Eles entram em um depósito onde Min-hee revela um armário com teclado, usando o número de identificação de Ji-an como senha para acessar o local. Um scanner facial confirma a identidade de Ji-an e o chão desce como um elevador, revelando uma sala repleta de armas. Quando parecem estar em segurança, um homem mascarado surge das sombras, apontando uma arma e apresentando-se como irmão de Ji-an. Enquanto isso, os homens de Bail entram no depósito. Min-hee os observa do topo de uma prateleira. Em um tribunal fora da Coreia, Jin-man é questionado. Um advogado pergunta se ele
viu o réu matar pessoas. O réu lança um sorriso malicioso para Jin-man, que permanece em silêncio enquanto o advogado o pressiona. Em outro flashback, mostra a ligação que Jin-man recebeu em casa com Ji-an após o funeral da mãe dela. Um homem o alerta que Bale está vivo e perseguindo sua família junto com Lee Sang-jo, intensificando o medo de Jin-man. Jin-man dirige até o hospital, tentando ligar para seu irmão e cunhada, mas ninguém atende. Em um túnel, quase colide com um carro estacionado. Uma mulher pede seu telefone, mas antes que ele possa responder, um caminhão o atinge por trás, seguido por tiros. Ele percebe que caiu em uma emboscada planejada por Bale, ficando sem saída e encurralado. No presente, os homens de Bale ocupam o armazém de Jin-man. As luzes se apagam e Min-hee começa a eliminá-los um por um, até que só reste Master Kim, o líder. Os dois lutam intensamente e mesmo com Kim a derrubando, Min-hee consegue vencê-lo. Ela prova ser uma aliada poderosa e determinada em sua missão de proteger Ji-an. Na sala de armazenamento abaixo, um homem chamado Irmão aponta uma arma para Jian e Jeong-min, jogando algemas para Jian prender Jeong-min. Ela finge seguir as instruções, mas subitamente reage, prendendo o homem numa chave de braço até ele desmaiar. Aproveita para remover sua máscara e revelar sua identidade. Uma lembrança mostra Jian com Jun-myung, que tenta beijá-la em sua casa, mas Jin-man e Pa-sin o interrompem, exigindo sua licença de moto. Pa-sin o manda embora, deixando Jian irritada. Mais tarde, no trabalho de Ji-an, colegas falam mal dela e de seu tio. Quando Min-wook defende Ji-an, Jun-myeon se retira, chateando-a. De volta para casa, Ji-an critica Jin-man por afastar suas amizades, incluindo Min-wook e seu tutor. Jin-man justifica. Min-wook roubou seu relógio e o tutor foi preso por assédio. Quanto a Jun-myeon, ele pilotava ilegalmente. Apesar das explicações, Ji-an sente-se presa e afirma que quer trabalhar para se mudar. Jin-man propõe deixá-la sair se ela conseguir acertá-lo no rosto. Desafiada, ela pergunta se seus pais realmente morreram de causas naturais. Ele desvia da pergunta e a incentiva a tentar. Ji-an tenta, mas falha, machucando-se. Mais tarde, Pa-sin começa a ensiná-la a lutar Muay Thai em troca de pagamento, o que intensifica sua determinação e habilidades. Ji-an melhora com o treinamento, mas ainda não consegue acertar Jin-man. Em uma noite, defende uma amiga de escola, Min-wook, dos colegas, usando suas novas habilidades para derrubar dois deles. Jin-man intervém contra o terceiro e a polícia, chamada por Min-wook, chega em seguida. No caminho de volta, Ji-an descobre um novo desafio em seu relacionamento com Jin-man. No presente, Ji-an e Jeong-min encontram câmeras de segurança na sala de armazenamento, monitorando locais variados, incluindo sua escola. Indignada, Ji-an questiona o irmão sobre isso. Ele diz que não há tempo para explicações e que precisam ajudar Min-hee, pois mais inimigos se aproximam. Jeong-min acende a luz, assustando o irmão, que, sensível à claridade, usa um capuz. Ji-an exige uma explicação, mas Jeong-min o silencia com um pano na boca, acusando-o de manipulação. O irmão escapa, avisando Ji-an para desconfiar de Jeong-min. Ao persegui-lo, Ji-an cai numa sala fechada, onde encontra computadores. Acima, o irmão ataca Jeong-min e o prende, enquanto Ji-an é orientada a abrir um guia para transferir a propriedade do Melp para si. Como nova proprietária, Ji-an ordena que o irmão a liberte e exige que solte Jeong-min. O irmão alega que Jeong-min é responsável pela morte de Jin-man. Ela insiste que libere Jeong-min, mas o irmão prende uma vara em seu pescoço. Ji-an então ordena que ele explique, enquanto o irmão defende que seu tio nunca se suicidaria, sugerindo um vídeo como prova. Numa tentativa de convencê-la, Jeong-min revela que foi ele quem avisou Jin-man sobre Ji-an no porão da escola. Em uma lembrança, Ji-an aparece aos 13 anos, segurando um gatinho que ela promete cuidar. Jin-man alerta que ela é responsável se algo acontecer ao animal. Ela decide confiar, mas percebe algo estranho ao ver Min-hee nas câmeras. Ela instrui o irmão a levar armas e remédios a Min-hee. Antes de partir, ele lhe dá óculos de sol. Jeong-min aproveita para abraçá-la, mas injeta um sedativo. Ele admite que a trancou no porão na infância, e antes de Ji-an desmaiar, ela percebe um ponto vermelho no peito de Jin-man através das lentes dos óculos. Em uma lembrança, Ji-an chora sobre o gatinho que morreu. No presente, ela confronta Jeong-min, perguntando quem ele realmente é.
quer. Ele sorri enquanto Bale e sua equipe recebem uma nova arma controlada remotamente. Depois de ser dispensado do exército e lutar para encontrar um emprego, ele viu um anúncio de trabalho de Jin-man. Em uma lembrança, Jong-min pergunta a Jin-man se pode trabalhar meio período com ele e se apresenta como amigo de escola de Ji-an. Jin-man aceita a proposta e Jong-min começa a trabalhar para ele, aproveitando essa proximidade para executar seu plano oculto. No presente, Jong-min está ao telefone dizendo que entregará a loja MTG Help. No entanto, o chefe quer mais do que isso. Deseja a vida de Ji-an. Ela está amarrada, mas começa a recuperar a consciência ouvindo a conversa. Jong-min hesita, mas pega uma arma e aponta para Ji-an, que o encara, confusa e tentando entender os motivos dele para agir assim contra ela. Ji-an questiona por que ele a trancou no porão no passado. Ele ri e responde que queria ver se ela realmente era muda e se provaria o contrário em uma situação extrema. A revelação a choca e ela grita. Jong-min, satisfeito, se gaba de que sua curiosidade resultou em Ji-an falar novamente. Orgulhoso de sua manipulação, ele explica a ela como desenvolveu suas habilidades e tornou-se parte do submundo. Em uma lembrança, Jong-min discute sobre assassinos na Deep Web com um amigo. Ao voltarem para casa, encontram capangas esperando, exigindo que localizem o IP do site Mel. Jong-min rastreia o IP, mas os capangas matam seu amigo. Frio e indiferente, ele apenas pede que se livrem do corpo. No presente, ele conta a Ji-an como isso o fez perceber que era especial, diferente dos outros. Jong-min mostra a Ji-an o vídeo da morte de Jin-man. Nas imagens, Jin-man o espanca, mas Jong-min o engana com um áudio falso, fazendo-o acreditar que Ji-an está em perigo. Jin-man solta Jong-min para que ele cumpra a suposta promessa de proteção. Jin-man se retira para o banheiro, mas Jong-min o encontra morto pouco depois, em uma banheira ensanguentada. Ele ri histericamente ao ver a cena, satisfeito com seu plano. Ji-an, horrorizada, chora vendo o vídeo e acusa Jong-min de covardia, chamando-o de peão da Babylon. Ele, irritado, aponta uma arma para ela. Ji-an reage chutando-o e usando a cadeira para prendê-lo antes de se esconder. Nesse momento, a Babylon instrui Bailey a capturá-la viva, enviando mais homens e um robô avançado para auxiliá-los. O perigo ao redor da casa cresce exponencialmente. O robô entra e Min-hee tenta atirar nele, mas erra. Quando o robô está prestes a alcançá-los, a persiana da sala fecha, bloqueando-o. Com a persiana principal aberta, homens entram e ficam presos. Mesmo assim, o robô e a equipe de Bailey conseguem ver Min-hee e o irmão escondidos. A situação se complica e os invasores ganham vantagem no monitoramento. No porão, Jong-min procura por Ji-an, mas acaba sendo surpreendido e fica desacordado. Depois, Ji-an descobre um documento de transferência deixado por Jin-man, contendo um pedido de desculpas e oferecendo duas opções: fugir pela porta dos fundos e iniciar uma nova vida, ou ficar e lutar para proteger quem se sacrificaria por ela. Ji-an escolhe a segunda opção. Nesse momento, os homens da Babylon arrombam a persiana e Min-hee reage com uma bomba de luz. A batalha se intensifica enquanto Min-hee enfrenta os invasores, conseguindo derrubar muitos, mas sofrendo ferimentos. Quando um homem está prestes a matá-la, Ji-an intervém com granadas, depois se retira para cuidar dos ferimentos de Min-hee. Um sobrevivente as persegue e atira em Min-hee. O irmão tenta ajudar, mas é rapidamente contido, deixando Ji-an em uma situação desesperadora. O agressor está prestes a machucar Ji-an, mas Passin chega e o ataca. Ele e Ji-an se abraçam e ele avisa que Bale está vindo e é o assassino dos pais dela. Do lado de fora, Bale e sua equipe monitoram tudo através dos drones. Ji-an, em um ato de resistência, ataca um drone com seu estilingue, chamando a atenção dos irmãos gêmeos de Bale para eliminá-la. Há 14 anos, Jin-man e um grupo de mercenários estão em uma missão para escoltar um empresário coreano. Jin-man, atuando como capitão, está no carro com Passin e outro homem quando enfrentam um forte tiroteio. Um membro sugere fugir para sobreviverem, mas Jin-man insiste em resgatar o cliente. Pelo rádio, alguém informa que Bale deixou sua posição para se mover em direção ao centro da oposição, enquanto Lee Sang-jo e seu colega enfrentam atacantes, mal escapando de um ataque. Quando o perigo parece cessar, um grupo de atiradores os mira, mas Bale aparece e elimina todos.
juntos. Posicionando-se em um telhado, Bale começa a mirar nos homens ao redor do carro de Jin-man, permitindo que ele e sua equipe prevaleçam. Uma hora depois, Jin-man descobre que o trio ainda não voltou e vai procurá-los, mas na verdade Sanjo e o novato estavam descansando. O novato desce para buscar Bale e descobre que ele matou civis. Sanjo aparece e não parece surpreso com a cena. Quando o novato protesta, Sanjo o mata, embora o novato tenha salvo sua vida anteriormente. Jin-man chega e Sanjo mente, afirmando que o recruta morreu protegendo civis. Um menino armado aparece, mas antes que Jin-man o acalme, Bale o mata. Em um tribunal, Bale enfrenta acusações de assassinato. Sanjo mente para proteger Bale, afirmando que ele só matou rebeldes. Em particular, Sanjo justifica suas ações a Jin-man, argumentando que Bale só quer proteger a equipe. Jin-man, no entanto, sabe que a arma do garoto estava descarregada. Master King aconselha Jin-man a deixar o caso, observando que ele e Bale compartilham algumas semelhanças sombrias. No tribunal, Jin-man omite a verdade, levando Bale a ser inocentado. Em uma conversa posterior, Master King pede que Jin-man mantenha Bale sob controle. Em um avião, a equipe se desentende. Sanjo provoca Jin-man por seguir regras, mas recua ao ver Bale intervir. A missão seguinte é capturar um traficante. Jin-man relutantemente aceita Bale na operação, com a promessa de que será a última vez. Durante a operação, Bale encontra dois homens desarmados. Jin-man havia instruído a equipe a entregá-los à polícia, mas Bale os arma com uma faca e depois os mata. Enquanto isso, Jin-man e Passin capturam um alvo e encontram dinheiro e itens suspeitos em seu quarto. Em outro prédio, Bale encontra mulheres trancadas em um quarto e joga uma granada, matando-as, chocando até Sanjo. Jin-man, furioso, confronta Bale, mas Sanjo acalma a situação. Jin-man ordena que explodam o local e se prepara para reportar as ações de Bale. Enquanto instala explosivos, encontra outra mulher, Min-hee, uma vítima de tráfico. Em vez de matá-la, ele lhe dá sua jaqueta e ordena que se esconda. Depois de garantir que a equipe saiu, ele retorna para salvar Min-hee. Quando tentam fugir antes da explosão, Bale reaparece. Jin-man ordena que Min-hee fuja e luta com Bale. Quando Bale está prestes a atacá-lo, Min-hee atira em Bale, permitindo que Jin-man o esfaqueie. Bale ameaça Jin-man, prometendo matar todos que ele ama, mas os explosivos detonam e Jin-man e Min-hee escapam, acreditando que Bale morreu. Após o retorno, Jin-man mente para Master King, dizendo que Bale morreu em combate. Ele pede demissão, mas Master King ordena vigilância sobre ele. Sanjo queima os pertences de Bale como um tributo, guardando um relógio de pulso. Mais tarde, Jin-man, aguardando em uma estação de ônibus, percebe que está sendo seguido. Discretamente, um homem deixa um conjunto de chaves de carro para ele. Finalmente, Jin-man liga para seu irmão após 8 anos. Ao chegar à casa de sua família, reencontra seu irmão e conhece sua sobrinha Ji-an pela primeira vez. Em outro lugar, Sanjo está praticando tiro quando um homem com cicatrizes de queimadura aparece. É Bale, vivo e determinado a acertar contas, agora com marcas das chamas do passado em seu rosto. 3 homens japoneses recebem uma grande caixa de Jin-man, retirando armas enquanto deixam um pacote intocado. Mais tarde, um homem abre essa mesma caixa e aponta uma arma ao ver uma mulher dentro. Ela lhe entrega um telefone com uma mensagem dizendo: "Cuide dela por um tempo". A mulher é Min-hee, que está sob a proteção deles, tornando-se parte das complexas redes de alianças de Jin-man. Jin-man e sua família tiram uma foto, todos felizes. Logo após, a mãe de Jin-man adoece e é hospitalizada. Ela pede a ele que cuide da família, especialmente de Ji-an. Na loja de ferramentas, Honda, amigo de Jin-man, recebe uma caixa e a desembala. Min-hee, agora hospedada lá, ainda se comunica em chinês, não dominando o coreano. Honda nota alguém suspeito e descobre que é Jin-man. Jin-man, emergindo das sombras, se comunica com Honda em linguagem de sinais e ambos se reencontram. Min-hee, surpresa, corre para abraçá-lo. À noite, enquanto Min-hee dorme, Jin-man e Honda conversam sobre Bale. Honda, mudo, usa sinais para expressar confiança de que Bale está morto e sugere que Jin-man trabalhe com ele em um novo projeto de e-commerce. Enquanto isso, Bale, Sanjo e outros conspiram vingança contra Jin-man em um prédio abandonado. Jun-cheol, desconfortável com o ataque à família de Jin-man, decide sair, mas Sanjo o intimida.
Bale sufoca a mãe de Jin-man, levando-a à morte. No funeral, Jin-man sugere uma autópsia por achar a morte suspeita, mas seu irmão descarta a ideia. Sanjo apaga as filmagens de segurança enquanto encontra o irmão e a cunhada de Jin-man, levando-os ao telhado. Lá, sob pretexto de buscar uma coroa de flores, Bale e seus homens brutalmente os assassinam. No caminho de casa, Jin-man manda uma mensagem para Honda, compartilhando suas suspeitas e pedindo que verifique as filmagens do hospital. Honda volta para casa e entrega uma sacola para seu irmão. Ele então liga para Jin-man, avisando que Bale está vivo e indo para a casa funerária. Jin-man deixa Ji-an em casa e corre para lá, enquanto Honda se apressa para proteger Ji-an. Ele chega a tempo de enfrentar o primeiro agressor, mas é superado por Sanjo e um comparsa que o atacam brutalmente. Sanjo corta a mão de Honda para pegar sua faixa de dedo dourada. Enquanto isso, Jin-man é emboscado em um túnel, a armadilha de Jun Cheol, que nunca esteve ao seu lado. Jin-an sobrevive e não é atingido pelos tiros, pois seu carro é à prova de balas, então responde ao ataque matando todos, exceto Jun Cheol, que é finalmente confrontado por ele. Uma assassina se aproxima e Jin-man usa Jun Cheol como escudo antes de escapar. Enquanto isso, Jin-an se esconde pendurando-se do lado de fora do prédio. Ela acaba sendo encontrada, mas logo pula em segurança e foge pela rua só para ser atropelada por uma van. Na loja de Honda, Min-hee vê dois homens invadindo pela câmera de segurança. Eles, enviados por Bale, estão lá para capturá-la, mas ela os elimina com ácido e incendeia a loja antes de sair. Pazen, ao chegar em casa, encontra Jin-man ferido e o ajuda. Jin-man pede uma arma e explica que tentou matar Bale para corrigir o erro de tê-lo deixado livre. Pacin dá a ele uma arma com 13 munições. Enquanto isso, Bale, irritado com o fracasso de sua equipe em capturar Jin-man, desconta sua raiva em um subordinado, sendo interrompido por Master Kim, que promete resolver o problema. No hospital, Ji-an escapa de um atacante, escondendo-se no necrotério, enquanto Jin-man lida com homens do lado de fora. Bale, dirigindo, avisa Sanjo que ele mesmo terminará com Jin-man. Jin-man mata o agressor e resgata Ji-an. Em seguida, ele encontra Bale, mas uma procissão funerária interrompe, permitindo que escapem. Jin-man confronta Master Kim, que encontra Jin-man brincando com seu neto, pedindo que termine o conflito. Master Kim tenta instruir Bale a desistir, mas ele apenas ri e desliga. Enquanto Ji-an dorme, Jin-man e Pacin discutem um plano de proteção a longo prazo para resguardar a família e os aliados de futuros ataques de Bale. Jin-man então revela planos para construir um shopping subterrâneo e traz o irmão de Honda, que vive em dificuldades, para integrar seu grupo. Pacin, seguindo Min-hee, é surpreendido por ela com uma arma, mas a desarma, perguntando se a arma pertencia a Honda. Com o tempo, Ji-an se muda, o irmão de Honda trabalha para Jin-man e Pacin treina Min-hee. Jin-man, ainda assombrado por pesadelos de Bale, teme que ele volte a ameaçar sua família. Preparando-se para essa possibilidade, Jin-man começa a ensinar Ji-an a montar e usar uma arma, fortalecendo-a para o futuro, enquanto planeja as defesas necessárias contra qualquer nova ameaça que Bale possa representar. Ao anoitecer, Sanjo alerta os gêmeos antes de entrarem na casa de Ji-an. Ele avisa que todos os invasores anteriores foram mortos e que a casa é como uma fortaleza. Dentro, Pacin retira uma bala de Min-hee no banheiro, revelando uma passagem secreta atrás da máquina de lavar, que leva a um túnel. O irmão sente cheiro de pólvora e encontra um fio elétrico escondido na parede, surpreso que Jin-man nunca mencionou essa instalação nos 14 anos que ele viveu ali. No porão, Jong-min ainda está pendurado de cabeça para baixo. Ele se move agressivamente até que a corda se rompe, permitindo-lhe chegar ao elevador, mas sem sucesso em usá-lo. Frustrado, ele volta ao sistema de computadores e decide sabotar o sistema. Min-hee e Ji-an conversam quando Pacin alerta que precisam descer ao shopping. O irmão, nervoso, avisa sobre armadilhas explosivas configuradas por Jin-man. Ele explica que é necessário um gerente no local, o que agora inclui Ji-an. Com Jin-man ausente, o protocolo de reinicialização começará, desligando todas as operações em 24 horas. Restam 20 horas e 30 minutos. Ao verificar o sistema, o irmão percebe que alguém está acessando o servidor. Ji-an aproveita o momento para perguntar a Pacin sobre seu passado como assassino e ele promete contar
contar tudo depois. Min-hee oferece um lanche ao irmão, citando um ditado de Honda sobre o estômago cheio. Nesse momento, ele percebe que Jeon-min está mexendo no sistema. De repente, o cachorro robô começa a emitir um ruído agudo, quebrando vidros e fazendo o irmão desmaiar. Pazin manda Ji-an se esconder na passagem e ela, relutante, tenta arrastar o irmão inconsciente. Um carro colide na casa. São os gêmeos e Sanjo. Ele luta para sair do carro. Um dos gêmeos atira em Min-hee, que desmaia devido aos ferimentos. Pazin encara seus antigos colegas, prometendo levá-los ao inferno. Eles guardam as armas para um combate corpo a corpo. No quarto de Ji-an, Sanjo se aproxima, mas ela tenta atacá-lo com uma faca sem sucesso. O irmão surge e tenta atingir Sanjo com uma aldrava, mas é facilmente dominado. Ele diz a Ji-an para fugir, enquanto tenta segurá-lo. Ela corre para o armazém, vendo Pacin e Min-hee ainda lutando. Pacin consegue matar um dos gêmeos, enquanto no quarto Sanjo consegue eliminar o irmão. Ji-an chega no armazém, acha uma arma, depois ela vê que Sanjo também está lá, então se esconde. Sanjo baixa a guarda enquanto a procura e nesse momento Jim-an aparece, confrontando-o sobre a morte de seus pais. Distrai-se ao ouvir um ruído e Sanjo foge. Jeon-min emerge do shopping, desabafando contra a Babylon e contra Ji-an. Sanjo reaparece e o derruba com um machado, percebendo que talvez compartilhem o mesmo objetivo. Ji-an foge para o shopping, seguida por Sanjo. Sanjo prepara uma armadilha e usa óculos para ver os lasers. Enquanto isso, o irmão gêmeo sobrevivente encontra uma passagem secreta, mas a porta explode ao ser forçada. Ji-an ativa acidentalmente um laser, causando uma explosão. Enquanto isso, o irmão acorda, mostrando que sobreviveu graças a um colete à prova de balas. Ji-an enfaixa seu braço, chorando na sala de monitores. Sanjo espera que Ji-an caia em outra armadilha, mas vê um slogan na parede. Todos nós vamos para o inferno, mas não hoje. Ouve um som e se depara com Ji-an em uma empilhadeira. Ele desvia, mas cai em sua própria armadilha, sendo atingido por gasolina que Ji-an acende. Sanjo tenta atacá-la, mas ela atira em sua testa, finalizando o confronto. O irmão desce e se reúne com Ji-an. Ela pergunta pelos outros e ele confirma que estão bem. Reinicia o sistema de segurança e percebe que mais assassinos se aproximam da casa, todos antigos aliados de Jin-man, com uma recompensa pela Babylon. Após um momento de reflexão, Ji-an pede que ele destranque a prateleira de armas e pegue um machado. Enquanto isso, Pacin e Min-hee permanecem prontos para defender Ji-an contra qualquer invasão. No armazém, o irmão veste um colete explosivo e segura uma bolsa com a cabeça de Sanjo, oferecendo um acordo. Se saírem agora, receberão a recompensa da Babylon. Os homens abaixam as armas e saem rapidamente. No quarto, Pacin encontra Min-hee desmaiada, enquanto o irmão retorna ao shopping abalado. Ji-an pega uma arma e procura por Pacin e Min-hee na casa danificada sem encontrá-los. Desolada, ela cai de joelhos. Sua tristeza é interrompida pela chegada de um ônibus, o mesmo que os levara ao funeral de Jin-man. O motorista anuncia que vieram para limpar. Um grupo começa a organizar a casa e o armazém, enquanto um táxi chega. É Jin-man, ferido, mas vivo, sorrindo para Ji-an, que está em choque, mas feliz. Terminando assim a primeira temporada de A Shop for Killers, série de drama e ação de 2024. E eu espero você no próximo vídeo.